Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mais uma noite nós vamos para a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Glória a Deus. Estou gravando essa live, ela sobe no meu canal, YouTube. Obrigado, irmão, que está inscrito lá no canal. Deus te abençoe por cada conteúdo que vocês têm acessado. Obrigado, você que passa pelos nossos conteúdos. Glória a Deus. Se inscreve lá, deixa like, comentário, me siga nas outras redes sociais. Estou no TikTok, estou no Instagram e estou no Facebook. Muito obrigado cada pessoa que tem inscrito nas nossas redes sociais. Vamos pregar nessa noite, aprendendo com as mulheres da Bíblia, sobre a vida da esposa de José. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar, que não vai ser mais eu, mas seja Deus falando aos nossos corações. Senhor Jesus, eu, pastora Maria do Socorro, Pai, pastora da igreja, ministério da noiva, esposa de Cristo, represento, Pai, o campo de Minas e Ribeirão Preto, meu Pai. Meu Deus, neste momento que eu, meu Deus, diminua. Senhor, que não seja mais eu aqui agora pregando a Tua palavra nesse altar, falando de minha carne, do meu ego, do meu eu, falando, meu Deus, de minha vida, mas que eu te convido, meu oleiro, meu Senhor, meu Salvador, para o Senhor descer neste altar, Jesus. Vem com a Tua palavra nos moldar, vem nos refazer, vem nos firmar, vem nos plantar, vem nos estabelecer nessa noite pela palavra de Deus. Que não seja mais nós aqui agora, mas o Senhor em nós, Senhor. Fala conosco, queima nosso coração com a Tua palavra, muda o nosso coração, transforma ele. Meu Deus, vai ativando cada ministério aqui, cada chamada, cada dom. Meu Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra, cura, liberta, transforma nessa noite. Abre nossos ouvidos pelo efatá de Deus, para nós ouvir Sua voz, Senhor. Eu dou ordem também, meu Deus, nessa noite aos demônios, principados, potestades, legiões que estiver fora e dentro da igreja, para que ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus, eles se dobrem os joelhos, demônios mal, e pega tudo que é dele e leva para o abismo, e as vidas seja livre, salva, liberta. Meu Deus, onde vai entrar essas pregações nas redes sociais, se essa palavra alcançar uma ou duas ou três pessoas, meu Deus, que ouvir e abrir o coração, já é, meu Pai, um legado, já é, meu Pai, uma gratidão que eu te dou, meu Pai, porque eu sei que a Tua palavra é poderosa para libertar, para transformar, para restaurar, em nome de Jesus, Pai. Confirma a bênção, a vitória, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmão, pode se assentar. Nós vamos falar de Asenate, a esposa que passou na vida de José. Deus, Ele é fiel. Em todo o tempo, Deus, Ele é fiel. Gênesis capítulo 41, versículo 37. A palavra vai dizer: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. Portanto, faraó proclamou diante das suas cortes e oficiais: encontramos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Então o faraó declarou a José: visto que Deus se fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossa terra. Tu seria o administrador do meu palácio. Todo o meu povo se conformará as tuas ordens. Só no trono te precederei. Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou do dedo seu anel e selou. Colocou no dedo de José, mandou que vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também convidou a subir
em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que ia brandando. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Faraó impôs a José o nome de Zefanate-Baneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, cidade do Sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. Glória a Deus. Então nós já sabemos a história de José. José foi o filho preferido de Jacó, porque Jacó amava Raquel. Raquel era estéril e ela não dava luz. Mas de tanto Jacó, e ela orou, e no momento certo, depois que ela reconheceu que era Deus que gerava, Deus abençoou o ventre de Raquel, e ali ela engravidou de José. Jacó já tinha outros filhos, com Lia, irmã de Raquel. Só que Jacó não amava Lia, Jacó amava Raquel. E por ele amar Raquel, vem José. E José, ele nasce, e os filhos de Jacó perceberam que Jacó amava mais a José. José tinha uma túnica ali, e José, ele era muito ingênuo. Deus já falava com José pelos sonhos. E José não era, os irmãos dele não eram filhos da mesma mãe. Era um povo de briga, era um povo de guerra. Entre as duas irmãs competia o mesmo marido. Então José era imaturo e ele abriu o coração, contava seu sonho para aquele povo, e aconteceu que eles queriam matar José. Então José foi jogado numa cisterna. José foi jogado e achado e vendido para aquele povo ali que ia para o Egito. E ele foi levado para o Egito. E eles mataram ali um animal e pegaram o sangue e levaram para Jacó e mentiram que José tinha sido morto pelo animal no campo. Na verdade, José foi vendido. E Deus, ele era com José. Deus tinha promessas para José. E José contava seu sonho para Jacó. Nós vemos que Jacó também foi visitado com sonho. Então Jacó ficava em silêncio, mas Jacó, ele entendia que podia acontecer algo de bom na vida de José. Porque Deus já vinha de jovem mostrando as coisas por sonhos para José. Mas a Bíblia diz que por causa de sua ingenuidade ele é jogado para ele poder ter essa história. E Deus, ele cuidou da promessa de José. José, onde ele ia, ele era perfeito, ele era obediente. Mesmo ele passando por tudo aquilo, sendo um jovem de 17 anos, sendo tirado de seus pais, José não deixou as amarguras da casa dele, ele esqueceu da casa dele. Ele entregou nas mãos de Deus sua família, e onde ele foi, ele deu o melhor de si, ele deu o melhor de sua alma. E foi através dele deixando o passado, deixando as amarguras, deixou a família dele nas mãos de Deus e mostrava quem ele era no presente. Já aprendemos que nós também devemos ser assim. Nós devemos deixar as amarguras, o passado, o Egito, o mundo, aquilo que não existiu de bom na nossa história, e viver o presente. E no presente nós dá o nosso melhor. Então José, aonde ele passou agora, no cárcere, Deus
ali no caso, Deus foi com José. Daqui a pouco José já era líder na carceragem. E onde José passava, ele liderava. Ele ia crescendo. Porque Deus foi fiel com José. E José também sobreviveu os processos que Deus lhe enviou. Foi fiel. Então até que chegou o momento de José, Deus colocar José nas mãos do faraó através de um sonho que ele teve. E ele não sabia interpretar. Então Deus vai usar José para interpretar o sonho do faraó. Então, irmão, nós vemos o valor que nós temos no mundo espiritual. O valor dos nossos dons, nossa chamada, nosso talento. Muitas vezes nós não temos nada do lado de fora, somos pobrezinhos, somos aquele que dentro da família é o perseguido, é o humilhado, é o caído, mas carregamos algo grandioso dentro de nós. E que esse algo grandioso não deve ser compartilhado com pessoas de guerra, com pessoas de ódio, com pessoas de vingança. Então deve ser compartilhado com gente boa, com gente que vai dar valor para você. E muitas das vezes não vai ser os nossos que vai dar valor que nós carregamos. O que está dentro de nós eles nunca vão entender. Vai ser outras pessoas de lá de fora estranhas. E foi no Egito que José, seus dons foi para frente. Foi com gente estranha que José se estabeleceu. Não foi com os da parentela dele. Então que eu e você venham aprender a não doar nossas dádivas, a não dar nossas pérolas para os porcos, a não entregar nossas pérolas para os sabichão, para os entendidos, mas para pessoas humildes. Se nós começar a falar de Deus para uma pessoa que bate de frente, ou ri, debocha, não perca seu tempo, porque vai ter o tempo de Deus com a alma certa, para nós compartilhar aquilo que Deus deu, porque o dom ele enriquece, o dom ele vem do céu, e tudo que vem do céu é poderoso, é glorioso, só que nós temos que saber usar nossos dons aqui na terra. Não é com pessoas de inveja, de ciúme, de guerra, de briga, porque não vai resolver. José, ali ele levou seu dom, ele não enterrou seu dom. Ele tinha esperança de que ele ia vencer através daqueles dons, era naquele chamado, era naquele propósito. José não fechou o coração. E quando alguém pedia ajuda, ele ia e revelava o segredo do sonho daquela pessoa. Então ele começou Deus usar ele nesta área lá no Egito. E a palavra vai dizer no 37 que o faraó, quando ele viu que José revelou o sonho dele, aquele sonho que ele teve, daquelas vacas gordas, daquelas vacas magras, que o faraó se perturbou e ele contou a José. No versículo 41 até o 36, nós vamos ver que José, ele foi também esquecido lá na prisão. E José interpretou no 40 o sonho na prisão. Depois José foi esquecido, mas Deus não esqueceu de José. E Deus, ele cuidou daquele sonho, e através desse sonho das vacas gordas e das vacas magras, que José traz ali a revelação para o faraó. Aí o faraó, ele vai recompensar José. Ele vai ser grato a José, porque se não fosse José, o mundo do Egito naquela época tinha acabado de fome. Tudo Deus pôs nas mãos de José, a sabedoria, o sonho. E ali, através de José, o mundo inteiro vai ter comida. José é o tipo de Cristo, porque nós sabemos que Cristo é o pão da vida. E Jesus já falou na palavra em Mateus 4, que não é só de pão
comida e carne e bebida que o homem vive, mas da palavra. Jesus é o único que mata a fome da alma do ser humano da terra. Então José vinha como tipologia de Cristo. Por isso que a história de José, quando a gente lê ela, a gente chora, emociona, a gente fica triste, a gente alegra. Por quê? Porque ele é o tipo de Cristo, ele é aquele que vai voltar para os judeus. Os judeus mataram Jesus, os judeus desprezaram Jesus. Jesus foi entregue para a noiva, para o gentil, porque o povo dele não quis ele. Mas um dia, Jesus vai revelar de volta para os judeus, vai dizer: eu sou o Messias de vocês, eu sou aquele que você já crucificou, já matou. Olha aqui, aquele Messias que morreu foi eu. Olha os cravos na mão. E ali o judeu vai chorar, vai se arrepender. Por isso a história de José é o tipo de Cristo para os judeus. Ele tinha um pão, ele tinha um alimento. Só Cristo tem o pão da vida, o alimento para as almas. E nós vemos que José passou por tudo aquilo com perfeição e perdoa os seus irmãos. Não faz vingança com seus irmãos. Cristo vai perdoar os judeus. Cristo vai salvar os judeus que vier a ele naquele dia do reconhecimento. Então, irmãos, aqui no versículo 37 já é Faraó reconhecendo que se não fosse José, eles não iam ter essas providências lá no Egito. Nós vamos ver que ele, o Faraó, vai dar um nome para José. Versículo 37. A palavra e o plano de José agradou ao Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros, porque ele revelou aquele sonho. Todos os sábios que estavam do lado de Faraó e os conselheiros, eles não tinham esse dom, essa interpretação, mas José tinha. Eu sempre disse que quando Deus quer nos honrar e exaltar, irmão, Ele não vai nos exaltar para pessoas pequenas, é para gente grande. Ele sabe quem pôr na nossa vida para nos honrar, para nos abençoar. E Ele põe logo quem? Faraó, ali do Egito, na vida de José. E José com a responsabilidade para interpretar os seus sonhos. Os nossos dons, eles têm valor. Nossos dons é poderoso. Muitas vezes nós vai estar aqui na igreja pequena com os dons e o povo não vai dar valor. Mas o dia que Deus querer honrar, Ele vai levantar esse dom para gente grande. Uma só pessoa. Ela é poderosa para suprir todas as nossas necessidades na terra através do seu dom. O seu dom que você faz para Deus é rico. Ele é poderoso. Então, que nós cada dia venhamos levar nossos talentos e dom sem relaxo, como José, para Cristo, com amor, com dedicação, com carinho. Porque na hora que Deus querer mudar a nossa história, Ele não vai te colocar para uma pessoa que não entende nada da vida. Ele vai pôr para alguém que é grato, para alguém que te recompensa, como Ele fez com José. Então, Faraó, seus conselheiros e sábios, valorizaram o que José fizeram. E, portanto, o Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontramos um homem como este, em quem tem o Espírito de Deus. Então, muitas vezes tem pessoas nessa terra que ele não está procurando bens materiais em pessoas. Ele não está procurando coisas ou pessoas. Ele está procurando o Espírito de Deus em nós. O fruto do Espírito em nós. E o que José tinha? José não tinha ali prata e ouro. Mas José tinha o Espírito Santo. José andava alinhado com o Espírito Santo. Então que eu e você também venha carregar a essência, o caráter, o Espírito de Deus, os frutos de Jesus na nossa vida. Porque quando eles encontrarem, agora eles vão segurar. Quando nós encontramos uma pessoa de Deus, de Cristo na terra, nós devemos valorizar aquela pessoa.
honrar aquela pessoa, ter amizade com aquela pessoa, porque não é todo mundo que carrega o Espírito de Deus na vida, como José. Então nós devemos também ser como Faraó. E então o Faraó declarou a José: visto que Deus fez saber tudo, isso não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. José nasceu para liderar, José nasceu para governar, José nasceu com essa missão. E não foi a inveja dos seus irmãos que tirou isso de José. E não foi a imaturidade de José. Então, irmão, nós temos que olhar para frente e focar em nós com Deus. Não é as pedradas que lhe joga, não é as invejas, o ciúme, não é que vai te impedir de ser o que Deus quer que você seja. Só você mesmo que pode impedir. O único que pode impedir o que Deus tem para mim, chama eu mesma. Você mesmo. Então que nós venhamos aprender como José. José foi bom para ele. José não matou ele mesmo. Perdeu seu pai que estava lá, o contato, a comunhão. Ele não voltou mais atrás daquele povo que quis te matar. Ele entendeu que tem que fugir da aparência do mal e deixar Deus trabalhar naquelas cobras. E Deus trabalhou nas cobras, que eram os irmãos de José, que era crente, conhecedor da palavra. E muitas vezes nós também, nós perdemos de nós viver nossa vida com Deus, porque nós queremos andar atrás de quem tem inveja, ciúme, quer te matar e te destruir. Aleluia. Mas nós temos que viver o que Deus quer de nós, não impedir o que Ele sonhou para nós. E aqui José vai sendo reconhecido, não pelos parentes, família, pelos irmãos, mas por autoridade que pode mudar a vida de José. Um homem que viu quem José era. Nós devemos orar e dizer: Deus, me mostra para a gente de visão. Me põe nas mãos de quem tem visão, de quem pode mudar a minha vida, a minha história, de quem pode me abençoar. E sai fora dessas cobras que não quer nada com a tua vida, só tem inveja, ciúme, quer te matar. Muitas vezes nós ficamos atrás de quem não quer nada com nós perdemos. Ao invés de nós orar para Deus mudar a história, põe nós para a gente que vai ver quem nós somos. E vai nos levantar e ajudar e abençoar. E Ele, aqui agora não está nas mãos de sua família mais não. Aqui agora Ele está diante de autoridade da maior potência naquele tempo, que era o Egito. Faraós. Porque o que Deus faz é grande. É grande. Um dom, ele é grande, ele é real, ele é poderoso. Nossa vida com Deus é grande, é poderosa. E o Faraó disse mais a José: vê e eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E ele criou um cargo que não existe no Egito, que é governador, para honrar José. E o Faraó, no 42, tirou o dedo do seu anel e colocou ele como segundo ali abaixo de Faraó. Mandou que vestisse com linho fino e colocou corrente de ouro fina em volta do seu pescoço. E o povo, ele se prostrava diante de José, como o sonho que ele teve, que ele via os irmãos dele se prostrando diante dele. Foi nisso que ele foi contar, e foi nisso que veio a inveja. E Deus cumpriu aquele sonho na vida de José. Porque José, onde ia, o povo inclinava para José. Também convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo na frente os arautos do império, quebrantando
inclinai-vos, e o povo inclinava diante de José. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E o faraó, ele procurou a esposa de José. Ele vai dar uma esposa, porque ali eles tinham uma aliança política. E como político, ele sabia que José não podia ter qualquer mulher, não. E ele vai trazer uma esposa para José. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. O faraó impôs a José o nome de Zefanete-Baneia. E nós sabemos que esse nome que ele deu a José, esse nome quer dizer revelador de segredo. Deus fala e ele vive. Aquele que alimenta a terra dos vivos e interpreta sonho. Porque se não fosse por José, o Egito tinha passado fome. Deus usou o sonho de José para o faraó se preparar. Porque vinha tempos de fartura e tempos de escassez. E assim também é na nossa vida. Há tempo que nós temos tudo e há tempo que nós não tem nada. Mas se nós temos o pão da vida, nós vai ter a providência. Porque as providências não estão na minha mão e nem na sua. O provedor da nossa vida é o pão da vida que chama Jesus. Jesus diz que aquele que alimenta de mim nunca terá fome. Sempre vai ter o pão do cada dia na nossa mesa. Mesmo que não seja aquele pão gordo, mas não vai faltar o pão na casa de quem serve a Deus. E porque José tinha Jesus, Deus, ele foi a providência do Egito. E hoje nós, como cristãos, que tem a palavra de Deus, nós representamos a providência de Deus para essa terra. Nós temos a providência de Deus. José, ali ele vem com este nome, que é revelador de segredo, porque só profeta, só quem tem esse chamado é que Deus vai falar e revelar. Fala e ele vive, aquele que alimenta a terra. Foi através de José que o Egito foi alimentado. O mundo inteiro foi atrás do Egito. O provedor ou Salvador representa este nome. Então o faraó lhe dá Asenate. Esta mulher, que era filha de um sacerdote, que não era sacerdote da parte do povo de Deus. Mas nós vemos que na história da Bíblia, Deus levantou gente estranha para ajudar o povo de Israel, como ele levantou Ruth, que não era hebraica. E Ruth, ela sentiu a dor de Noemi. Ruth, ela deixou de ser ela. Ela já não era mais ela agora. Agora ela sentia a dor de Noemi. Ela sentiu o desamparo de Noemi. E agora ela não se preocupava mais com o marido. Ela preocupava com a alma de Noemi. Deus, em todo o tempo, ele tem essas pessoas que ele põe na vida um do outro. Que ali ela cumpre o chamado de Deus na vida de Noemi. E ela abençoa Israel, sendo a avó de Davi. E ela casa com Boaz, que faz parte do povo hebreu. Deus também levantou Raabe para ajudar Josué. A prostituta de Jericó, ela entra na história de Israel, ela deixa a sua prostituição. A prostituta não existe mais. Agora ela preocupa em ajudar eles a não morrer em Jericó, a vencer Jericó. E Deus, da mesma maneira, ele pega uma mulher egípcia, para realizar o sonho de José, para dar 2 filhos para José, para estar do lado de José, para consolar o coração de José. Então olha o valor do meu Deus e do teu nessa noite, que quando ele quer fazer não tem barreira e não tem impedimento, que ele pega o estrangeiro e une
com aquele que não é estrangeiro. Só para dar uma história, só para trazer uma promessa que foi revelada. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate Peneia, lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, cidade do sol. Então nós vemos que era uma menina dedicada a outro Deus, consagrada a outro Deus, mas ela não pôs barreira para aquele relacionamento, ela não pôs preconceito, ela obedeceu a Deus e o faraó, e ela casa com José, e ela vai na história de José, sendo do Egito. Agora o versículo 50 ao 57. E essa mulher, ela traz consolo para José. Então o que nós aprendemos, que muitas vezes nós perdemos a nossa vida. Como diz Apocalipse 12, 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram suas vidas, mas viveram pelo testemunho da palavra. Muitas vezes Deus vai nos pegar nessa terra e vai tirar nosso salto, nosso orgulho, nosso ego, e vai nos colocar como pessoas que vai entrar na história de outra pessoa, que nós vamos ter que deixar nossos deuses, nossas crenças, nosso orgulho, nossa vaidade, para descer pelaquela pessoa, para que aquela pessoa lá na frente, ela venha ter uma história com Deus, como José, como Noemi, como Josué. Então, nessa noite, que eu e você não venha fazer só a nossa vontade aqui na terra, que nós venha se doar para a vontade de Deus, porque Ele quer de nós, não somente da igreja, mas muitas vezes você vai passar numa empresa e que aquela empresa só vai para frente se você orar pelaquela empresa. Aquele médico só vai levantar se orar pelo o chamado dele. Aquele engenheiro, aquela professora, aquela igreja onde você entrar. Muitas vezes você vai sofrer, você vai chorar lágrimas de sangue para outra pessoa, e é ali que você vai ganhar seu legado. Porque enquanto eu desço pelos outros, Deus desce para mim. A palavra do Senhor diz: desce a casa do oleiro. Então muitas vezes nós vamos ter que descer para o outro crescer. E como que é a mente do ser humano? Eu descer, eu fazer para ele. A mente do povo do mundo é essa: eu jamais vou descer. Mas Ruth, ela fez por Noemi. Raabe deixou de prostituir para seguir o povo de Deus. Essa mulher deixa seu Deus, ela sendo consagrada numa família de sacerdote, ela vai casar com um homem que é hebreu, que é judeu, que não adora outros deuses. Ela une com José para fazer José feliz. Vamos ver aqui os 50. Antes de começar os anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, que servia outros deuses, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis a toda a família de meu pai. O primeiro filho de José, Manassés e Efraim, foram 2 tribos de Israel. O primeiro filho fez ele esquecer o psicológico de José. Tudo que ele viveu com seus irmãos na casa do pai, quando ele pegou esse filho nos braços, ele esqueceu. E quem foi essa mulher? Uma egípcia, filha de sacerdote de outra linhagem. Então, eu e você, nós estamos aqui na terra, não para fazer a nossa vontade, mas a de Deus. E muitas vezes Deus vai dizer: não é desse jeito que eu te quero, é assim que eu te quero.
E nós vai ter que descer na casa do oleiro para aceitar a palavra de Deus. Jeremias 18 fala sobre o descer para aceitar a vontade de Deus. O segundo filho, e é o primeiro, o segundo, e quando o segundo filho, ele chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Glória a Deus. Aonde ele sofreu, foi vendido, tirado do pai, filho preferido. Sofreu com a mulher que quis te acusar, largou as vestes nas mãos dela. Nessa terra, através de uma mulher, de uma esposa, que não tinha preconceito, por José ser de outra linhagem, mas ela cumpriu o propósito dela, dando a vida dela como esposa ao lado de José, para fazer José esquecer e ser feliz. Então a Asenate, ela tem esse papel na vida de José. Ela lhe dá filho e ela deixa sua vida, sua crença, seu Deus, para estar com o homem hebraico. Assim como a noiva, nós somos gentil, mas nós se une a Cristo. Cristo não veio para nós, Cristo veio para o judeu, mas nós se unimos a Jesus Cristo, tomamos o lugar do judeu. A Bíblia diz que todo quando receber, ele deu o poder de ser filha de Deus, filho. Nós como gentios, hoje nós somos a noiva, a esposa de Cristo, aquela que cumpre seu propósito na terra, aquela que lhe dá filhas espirituais, filhos espiritual. E quando eu e você se envolve com o Evangelho, e quando eu e você vive o Evangelho, irmão, nós vai deixando nosso orgulho de lado, nós vai aprendendo a depender da fé, nós vai saindo do saltinho alto. Nós não vai ser mais aquela mulher chata, materialista, que só pensa em nós, no nosso ego, na nossa vida. Nós vai ser aquela pessoa que vai vendo os frutos no mundo espiritual, porque cada pessoa que passa na nossa vida, nós devemos perguntar o que ele veio fazer na minha história. E Deus vai dizer: esse daí é para você cuidar dele, esse daí é para você cuidar dela. E é isso que faz nós ter sentido na vida. É isso que preenche o homem ou a mulher vazio. Não é droga, não é bebida, não é dinheiro, não é fama. É você se posicionar e fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos em relação ao nosso próximo. Então a Asenate, ela cumpriu esse papel. E José teve esses dois filhos, que foram dois filhos que fazem parte das tribos de Israel, através de uma mulher que entrou na história dele e representa a igreja também. Então que nessa noite, Deus abençoe os irmãos que ouviram essa palavra, que você venha ser humilde. Pergunta para Deus, em tudo que você passar, as pessoas que Deus pôs na tua vida, o que elas te representam? E o que você tem que fazer por elas? Desce a casa do oleiro e ouve a palavra e cumpra a palavra na sua vida. O tempo que você está do lado de alguém é para você orar por ele. Não é para você jogar pedra nele. Não é para você murmurar, não é para você criticar. Se é esposo, ore por ele. Se é patrão, patroa, ore por ele. Se é uma criancinha que Deus pôs na tua vida, ore por ele. Se é na rua onde você mora, ore pela rua, ore pelo teu bairro, ore pelo teu vizinho. Cristão, ele não é ímpio. Cristão, ele ora. Cristão, ele desce e pergunta para Deus e Deus vai mostrando a caminhada. Porque nós nascemos um para ajudar o outro. E ajudando as pessoas que Deus põe na nossa vida, é que Deus vai ajudando nós aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe essa palavra em nome de Jesus.